Bom dia a todos e todas, bom dia, boa tarde para o pessoal que está em Portugal. Com grande satisfação que começamos aí o segundo dia, né, do 10º encontro da Rede Braspor, nessa modalidade online, né, diferente aqui para o nosso encontro. Espero que os problemas de transmissão que a gente teve no dia de ontem estejam sanados aqui. A gente mudou o local de transmissão, tá? Os testes novos, né, funcionaram muito bem, então acho que a gente deve ter um dia mais tranquilo e ter possibilidade de uma interação melhor de vocês que estão acompanhando pelo YouTube. Hoje a gente vai ter, né, nossa segunda mesa com o tema Ciência e Sociedade. E para conduzir essa mesa, a gente vai ter aí a participação da Liliane, que é daqui da Unifesp, e vai fazer a condução e a apresentação dos nossos convidados. Então, eu passo para você, Lili. Olá, pessoal. Bom dia para o pessoal do Brasil, boa tarde para o pessoal de Portugal. Bom, hoje o tema da mesa é um tema bastante pertinente, bastante importante, né? É ciência e sociedade. E os participantes da mesa, né, vou apresentar rapidamente para vocês. Temos a Débora Olivato, né, que é graduada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, graduada e licenciada em geografia pela Universidade de São Paulo. Ela é doutora em geografia pela USP com o tema da tese sobre a importância da participação social na gestão de riscos. Atualmente é pesquisadora do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, MCTI, e atua há 5 anos no programa CEMADEM Educação, rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos e desastres. Temos também a participação da Paulina Chamorro, que é graduada em jornalismo pela FIAM, com especialização na área ambiental pela Faculdade Casper Libero. Ela é jornalista com mais de 2 décadas dedicadas a coberturas de temas ambientais. Ela mantém o podcast Vozes do Planeta desde 2016 e é cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano. É também colaboradora da National Geographic Brasil, onde mantém o projeto de documentação Mulheres da Conservação. E também teremos a participação do Marcelo Fischer Gramani. Ele é geólogo de formação, formado pela USP e mestre pela Politécnica da Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisador, desde 2012, é pesquisador pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Ele trabalha na seção de investigações de riscos e desastres naturais, com os temas de desastres, mapeamento de áreas de risco, urbanos e infraestrutura, investigação de acidentes, atendimentos de emergência e capacitação de equipes em apoio à defesa civil do Estado e dos municípios. Representa o IPT no Plano Preventivo de Defesa Civil e no Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos Geológicos, PDE. Bom, apresentados os nossos participantes, então eu passo a palavra a um deles. Débora, você quer começar? Ou Paulina? Débora? Posso começar? Ou você quer, Paulina? Fica à vontade, Débora. Bom dia. Bom dia. Bom dia e boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Uma honra participar de uma mesa assim tão especial, né, com a Paulina e com o Gramani, que realizam um trabalho maravilhoso já há décadas, super importantes. E muito obrigada aí pela organização, pelo convite. Eu vou fazer uma apresentação, contar um pouquinho do trabalho atual que eu realizo junto a uma equipe muito especial, que é a equipe lá do CEMADEM Educação, e dessa relação entre ciência e sociedade, que para a gente é extremamente importante. E aí eu gostaria de compartilhar um pouco desse trabalho com vocês. Vou tentar compartilhar aqui minha tela, só um segundinho, que a gente vai ter uma apresentação de slides. Vocês estão vendo a apresentação? Só confirmem para mim, por favor. Sim. Que ótimo. Obrigada. Bom,
Então, só para a gente começar, né, rapidamente, fazer uma contextualização um pouco da onde nós estamos, né? Então, eu trouxe para vocês, assim, rapidamente, a questão do conceito de que nós vivemos numa sociedade de risco. Segundo um sociólogo que faleceu recentemente, Ulrich Beck, então ele denomina, classifica na realidade a nossa sociedade como uma sociedade de risco. E assim, o que acontece? As atividades antrópicas realizadas nas diversas escalas, local, regional e global, elas, se não forem atividades sustentáveis, elas impactam o funcionamento do sistema terrestre. A questão hoje das mudanças climáticas, o que acontece? Elas acabam intensificando a frequência de a frequência e a intensidade dos eventos meteorológicos extremos e causando desastres socioambientais. Na realidade, vai exacerbar a questão dos desastres socioambientais. E os desastres, o que acontece? Eles potencializam as vulnerabilidades existentes, que é o que nós estamos vendo hoje com a pandemia, certo? As comunidades mais desfavorecidas estão numa situação muito mais complicada do que as mais favorecidas socioeconomicamente dizendo, né? E o que acontece? E nesse contexto de desastres, a questão de perda de vida, de bens materiais, pensando também em desastres socioambientais potencializados. No caso aqui, pensando um pouco na Baixada Santista, né, e nas áreas litorâneas, quais os tipos de ameaças que nós estamos mais expostos? Teve um estudo realizado, né, sobre os extremos climáticos e desastres naturais associados em 5 cidades brasileiras, realizado pela Federal de Santa Catarina e DPMC. E aí, dentre os eventos, né, as ameaças ligadas, por exemplo, a eventos extremos, com a questão dos extremos meteorológicos, nós temos as chuvas intensas, a questão de ventos fortes, aumentos da temperatura mínima e o aumento das temperaturas, e como em relação à questão dos desastres naturais, questões de inundações costeiras, deslizamentos de terra, noites mais quentes e menos noites frias, e ondas de calor, como no caso nós estamos vivendo aqui na região sudeste e outras regiões do Brasil atualmente. Bom, para a gente contextualizar um pouco, pensando na questão de riscos, de desastres, dependendo da instituição, dos grupos de pesquisa, se utiliza uma equação para analisar a questão do risco. Uma equação muito utilizada pelo grupo do CEMADEM na sociedade, que é um grupo do CEMADEM, do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, essa equação de risco proposta pelo Ben Wieslers. E risco tem uma relação com a ameaça, vulnerabilidade, mas também a capacidade das comunidades e a questão da mitigação que possa colaborar. Então, eu trouxe para vocês aqui essa tabelinha. Não, na realidade, eu queria mostrar primeiro para vocês essa chart aqui, muito interessante, do Osmar, e que mostra uma situação de alto risco de escorregamento. Então,
segundo essa tabela, o risco é a combinação da probabilidade de um evento e mais esse conjunto de outros elementos e seu impacto negativo. A ameaça, a gente pode lidar com uma questão dos fenômenos naturais ou atividades humanas que potencializam o impacto. A questão das vulnerabilidades, que daí tenha muito a ver com a questão social, as características e circunstâncias que as pessoas vivem, né, ou que potencializam ali a questão dos efeitos danosos. A questão da capacidade, aí a gente vai ver como é importante a questão da educação, né, e de desenvolvimento de conhecimentos, tanto científicos quanto técnicos, para lidar com a questão dos desastres, e a questão de ação de mitigação, né, tanto de políticas públicas, né, ou de ações. Eu trouxe aqui, por exemplo, uma imagem de um sistema de drenagem de uma cidade, né, e como é importante a questão de um bom sistema de drenagem numa cidade. Bom, em relação, assim, vamos entender um pouco essa questão da questão social e da importância de se conhecer e de se perceber o risco de desastre. No começo do ano, nós tivemos na região, aqui na região costeira, uma intensidade de chuvas e muitas cidades sofrendo com a questão das inundações, alagamentos, enchentes, e em especial essa cidade aqui do Espírito Santo, Guaçuí, aconteceu uma situação muito interessante que foi reportada. O prefeito dessa cidade, ele recebeu a informação, né, dos órgãos técnicos que a cidade, né, tinha uma grande probabilidade de risco de inundação, e ele pegou um carro de som no sábado, 7 horas da manhã, e foi divulgar isso para a comunidade. E olha o que ele coloca, que ninguém acreditou. A população não acreditou que ia acontecer essa grande enchente ou grande inundação, na realidade, né, de uma forma mais técnica. E aconteceu isso. E a cidade ficou simplesmente 18 horas com a inundação lá. E então, pensando nisso, olha só que importante. Então, teve todo um respaldo técnico por trás, aonde o prefeito ficou sabendo pelas autoridades, né, que pesquisam a questão, como o CEMADEM, IPT, IG, entre um conjunto aí de órgãos que fazem todo um trabalho de bastidor, né, técnico-científico, chegou até o prefeito a informação, a comunidade foi avisada e eles não acreditaram. Bom, o que a gente pode entender um pouco dessa situação? Que para o trabalho com o envolvimento da população na gestão de risco, ela tem que estar meio que integral, e é isso que a legislação brasileira cobra e os instrumentos internacionais também, da importância da participação social na gestão de risco de forma integral. Então, olha só, como é importante aqui a gente pensar na questão do conhecimento do risco, na questão do monitoramento e alerta do risco, na educação e comunicação de risco, para sim a gente trabalhar com a questão da capacidade de resposta. Então, para a gente trabalhar com capacidade de resposta, antes a gente tem que ter um conjunto aí de informações para lidar com isso, certo? Então, isso é importante. Quando eu fui fazer meu trabalho numa bacia hidrográfica, fiz com a comunidade que mora numa bacia hidrográfica no município de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo,
90% das pessoas que eu entrevistei me falaram que elas gostariam de informação e de maior entendimento sobre as questões dos riscos que elas estavam sujeitas. Então, tem uma questão da percepção, a gente depois pode até comentar sobre isso, mas, por outro lado, essa questão aqui, como o sistema de alerta voltado, né, integrado com as pessoas, comenta, é preciso de um conjunto aí de dados e de envolvimento da população para não acontecer como aconteceu nessa cidade. Eu trouxe o caso para vocês. As pessoas não saírem de suas casas ou mesmo não darem atenção ao que o prefeito fez, né, ou que os órgãos públicos fizeram. Eu sei que é uma questão super complexa. Depois a gente pode tratar sobre isso. Eu acho que vai valer nessa discussão aí essa questão da comunicação de risco, percepção, comunicação e a participação social. Bom, rapidamente, assim, eu trabalho nesse centro, né, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós participamos de um sistema da Estratégia Nacional para a Gestão de Desastres, e o CEMADEM ele realiza o monitoramento num conjunto de municípios. Nós estamos atingindo quase 1.000 municípios que são monitorados pelo CEMADEM, de um total de 5.000 no Brasil. É um instituto que realiza pesquisa também, e eu estou ligada ao programa CEMADEM Educação. Eu sou uma das integrantes da equipe. Rapidamente, gostaria de comentar com vocês um estudo que foi feito por 3 pesquisadores do centro, né, o Victor Marquezini, a Viviane Munhoz e a Raquel Treiber, que é a coordenadora do CEMADEM Educação. Foi feita uma comparação entre, na realidade, uma sobreposição. As escolas, foi mapeada os dados das escolas registradas pelo IMEC 2012. Na época, foi sobreposto os municípios monitorados pelo CEMADEM com as áreas de risco e foi identificado, olha só, 2.443 escolas em área de risco hidrológico e geológico. Então, escolas que estão localizadas em área de risco. Vale lembrar que as escolas, elas são escolas e hospitais, são tidos como orientação da ONU como lugares que devem ser seguros numa situação de desastre. E olha só, além disso, são pessoas que estão lá, crianças, jovens e adultos, trabalhando em situação em área de risco, e muitos nem sabem disso. Bom, o programa CEMADEM Educação, a ideia com esse programa é construir uma rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres, por meio da construção de sociedades e escolas resilientes e sustentáveis. Como o CEMADEM, o programa CEMADEM Educação, também é extremamente recente, mas desde final de 2014 e 2015, nós estamos em atuação, e a ideia é transformar, na realidade, transformar não, mas é incentivar que a escola se torne um polo de pesquisa. Pesquisa do quê? De pesquisa seus riscos, ameaças, vulnerabilidades, capacidades e ações de mitigação. Para quê? Para monitoramento e alerta de desastres naturais, integrados com o sistema de proteção e defesa civil e com a própria comunidade. Então, vocês estão vendo algumas fotos aqui
de algumas ações realizadas pelo CEMADEM nessa interação com jovens. Qual é a nossa linha mestra? Nós trabalhamos com ciência cidadã justamente para incentivar a pesquisa por jovens professores sobre a comunidade que eles vivem e trabalham, e a ideia é que eles compartilhem dados, informações e conhecimentos com a própria comunidade e com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ou até sistema municipal, estadual e nacional. O CEMADEM ainda está com algumas ações em teste, como o app de registro de informações vindas pela comunidade. Hoje o que nós temos é um site do CEMADEM Educação, onde escolas, defesas civis, universidades, instituições cadastradas podem compartilhar informações conosco. E uma outra ação também que o CEMADEM Educação incentiva é a formação de grupos de comissões de intervenção transformadoras de ações de mitigação. Então, no primeiro momento, a gente conhece, pesquisa a nossa localidade, para depois a gente desenvolver, realizar ações de mitigação na própria comunidade, em parceria com defesas civis, outros institutos de pesquisa, universidades, ONGs e etc. Gostaria só de registrar um projeto muito bacana que o CEMADEM está realizando junto com a Unifesp, né, da Baixada Santista, em especial o grupo do professor Fernando. E o trabalho está sendo muito especial, então é uma participação CEMADEM, Unifesp, as Defesas Civis de Santos e Cubatão. 2 escolas estão localizadas em área de risco de escorregamento de terra, além de outros parceiros envolvidos. O que é interessante ali? Justamente foram realizadas oficinas antes da pandemia, do ano passado, para colaborar nessa parte investigativa, né, levar técnicas, conhecimentos, estar junto com a comunidade escolar. Hoje, o que nós temos assim acontecendo intensamente, gostaria de convidar todos vocês a participarem, a curtirem o Face do projeto, que chama Ciência Cidadã na Escola, e principalmente o pessoal lá da Baixada Santista pode acompanhar os dados de chuva, de pluviômetros de PET, que são observados diariamente por estudantes, dados da PCD do CEMADEM, então até em comparação, né? E também dados dos boletins das defesas civis e outras atividades que são realizadas, né, com esse grupo. Então, é uma atividade que tem uma característica bem importante. Aconteceu um escorregamento na área de Santos, né, próxima à escola, e os alunos, eles entenderam o que estava acontecendo, porque eles participaram de um conjunto de oficinas, conversaram entre eles e conseguiram avisar e compartilhar esses dados com os parentes e vizinhos. Então, um tipo de trabalho, né, de educação, de comunicação, onde tem troca, né, uma vivência com a comunidade é extremamente importante. Gostaria de fazer um convite a todos vocês, que é a atividade principal do CEMADEM nesse momento da pandemia, do CEMADEM Educação, é a 5ª campanha Aprender para Prevenir, que incentiva escolas, universidades, defesas civis e instituições a realizarem campanhas informativas e educativas de prevenção de desastres. Pode ser sobre a pandemia, pode ser sobre os desastres locais, que eles continuam acontecendo. E o site, ele está aqui exposto, e ao longo aí da manhã a gente vai passar um vídeo para vocês. Eu fico por aqui,
né, para não tomar muito tempo. Só queria deixar uma frase do Edgar Morin, né? Aprender a viver é o objeto da educação, e essa aprendizagem necessita transformar a informação em conhecimento, os conhecimentos e saberes, sabedoria e ciência, e incorporar a sabedoria à vida. Então, é isso, gratidão. Deixo aqui os contatos do CEMADEM Educação e gostaria de convidar todos a nos seguir nas redes sociais. Gratidão, muito obrigada. Eu acho que é isso. Obrigada, Débora. Obrigada por compartilhar conosco, né? Esse importante projeto que vocês estão realizando é realmente fantástico, né? Faremos as perguntas um pouco mais para frente. E obrigada. Você quer passar o vídeo agora? A gente passa depois? Isso, podemos passar depois, acho que é melhor. Ok, pessoal. É que a Débora apresentou um vídeo, né? Para apresentar um vídeo de 3 minutos, mas a gente apresenta depois. Bom, agora nós vamos escutar a Paulina, né? E, por favor, Paulina, fique à vontade para apresentar. Obrigada. Projetos. Estão me ouvindo? Bom dia, boa tarde para quem está em Portugal também. É um grande prazer e eu acho que é bem complementar o que eu vou falar com a apresentação da Débora, porque agora eu vou falar um pouco da experiência e algumas histórias interessantes sobre como fazer essas pontes, né, entre a ciência com a sociedade e fazer essa ponte através da comunicação. Como falaram aí no início, eu vou compartilhar aqui uma tela. Eu tenho uma experiência já há algum tempo de... Vamos ver se está rolando. Está rolando a apresentação? Vocês estão vendo a apresentação? Sim, estamos. Perfeito. Vou ver se eu consigo aumentar. Só um minutinho, agora sim. Eu tenho, então, essa experiência e a minha ideia, e nessa conversa com vocês hoje, é mostrar alguns exemplos de como a gente pode tornar a ciência agradável, que seja curiosa, que seja motivo de interesse da sociedade, para que a gente consiga ter, justamente, que o conhecimento seja passado de uma maneira mais interessante para o maior número de pessoas, para a gente sair da nossa bolha, né? A gente tem uma história hoje que a gente está numa sociedade profundamente conectada e a pandemia só acelerou isso. E estamos vendo também, vivendo momentos em que as redes sociais e grupos de WhatsApp distribuem informação que, na sua grande maioria, e com a velocidade que é espalhado, tem muita contra-informação ou informação falsa. Então, a gente vive realmente momentos muito desafiadores em se tratando de ciência e sociedade. Então, eu vejo, e eu tenho tratado dentro dos projetos que eu faço, da comunicação que eu faço, contar histórias verdadeiras e reais, ter personagens como uma grande ferramenta para levar esse conhecimento para a sociedade, né? E são ferramentas que podem ser usadas, inclusive, dentro da academia, como ferramentas mesmo de comunicação. Então, eu faço colaboração com a National Geographic, especificamente para temas sobre biodiversidade e também sobre o planeta, o plástico, né, que é esse projeto para alertar sobre a poluição plástica no mundo. E aqui eu trouxe esses exemplos para ver como outros elementos da comunicação são muito interessantes e podem ajudar a fixar uma mensagem, ou, de repente, quem não queria ler aquela matéria toda com uma fotografia, ou um desenho, ou um banner como esse, pode resumir toda a história que a gente quer falar. Isso também é comunicação, né? Isso também é você falar de ciência, isso também é você falar sobre conservação, de uma maneira muito mais abrangente, né? Outro exemplo que eu trouxe aqui são dados que são esmiuçados dentro de pesquisas. Então, saiu um relatório falando sobre pesca, e, mais uma vez, era dentro da temática sobre o plástico, e eu resolvi pegar pelo número de espécies, ou seja,
em vez de falar só sobre o plástico, por que não falar sobre o impacto da pesca no mundo, ou sobre como a pesca cresceu no mundo a partir do desenvolvimento do plástico, e aí quais são as consequências disso na nossa vida, né? No caso, a gente tem esses dados aqui especificamente sobre a costa brasileira, que é essa média que a World Animal Protection fez sobre isso. Mais uma vez, são só exemplos, né, de como a gente pode traduzir uma reportagem, como pode transformar isso para muito mais pessoas, né, o conhecimento. E aqui é uma bem interessante que a gente desenvolveu o ano passado na National Geographic para o Instagram, que são formas de produzir reportagem nos stories. Então, a gente solta o exemplo, né, como esse aqui, e a gente tem legendado, onde a gente pode levar as informações dentro das legendas no próprio Stories. São 15 segundos, né? Para quem não conhece, os Stories são imagens, vídeos ou fotos que ficam disponíveis 15 segundos, aí você vai passando para a próxima. Então, você pode ir contando histórias a partir dessa experiência. E aí, mais uma vez, com um foco e um olhar num público diferente, que não necessariamente está lá para assistir sobre a história do repovoamento de garopetas no litoral norte de São Paulo, no Brasil. Mas sim, ele está vendo no canal da National Geographic porque quer ver outros tipos de animais, enfim. E aí ele acaba consumindo uma informação dessa. Então, é bem gratificante. Outro exemplo que eu tenho experimentado e que tem sido muito legal trabalhar são os podcasts. Também são ferramentas que eu vejo aqui no Brasil, pelo menos de uma forma muito crescente para quem está na academia, como forma de distribuição de conhecimento. É uma ferramenta que tem um público extremamente jovem que consome, e você pode criar com bom humor, com uma série de outros elementos, né, com uma modernidade, e trazer temas diferentes. Os que eu trouxe aqui é só para vocês terem uma ideia de como é possível nichar a sua comunicação. Ou seja, você não precisa falar de um tema super abrangente num podcast. Você pode especificamente pegar um tema e destrinchá-lo em diferentes episódios. O meu, que é o Vozes do Planeta, eu tenho ele desde 2016, é um programa de entrevistas. É um dos pioneiros aqui no Brasil de podcast, e meu interesse é trazer sempre vozes de pessoas que estão trabalhando ou estão olhando para onde ninguém estava olhando ainda, né? É uma forma de complementar minha contribuição, né? Como eu vejo, de complementar na sociedade com outros argumentos, com outras ideias, né? A gente tem o Mulheres na Conservação, que é um projeto que eu vou falar daqui a pouquinho, que é sobre histórias de pesquisadoras brasileiras que trabalham com conservação. O Tom na Mata, que é um outro exemplo de comunicação extremamente específica, ele fala só sobre restauração florestal, e em diversos episódios, e tem assunto para dedéu. E esse é o Barulho da Onça, que eu fiz junto com o WWF Brasil, que é especificamente para falar sobre a onça pintada na Mata Atlântica. Ou seja, não é onça pintada no Pantanal, é onça pintada na Mata Atlântica. Então, são exemplos e com uma audiência muito boa, muito interessante, e que a gente pode chegar a muito mais pessoas, tornando isso apetitoso de ser consumido, né? Uma comunicação que seja gostosa de ser consumida, que seja interessante. Eu trouxe esses dois exemplos porque nos últimos anos eu tenho focado muito a minha comunicação, os meus projetos de comunicação e reportagens nos dois ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o 5 da igualdade de gênero e o 14, a vida na água. E eu vou explicar de que maneira tem sido feito. A Liga das Mulheres pelo Oceano é um movimento em rede que nasceu em 2019. Eu sou uma das cofundadoras, juntamente com a Leandra Gonçalves e a Bárbara Veiga. Nós criamos esse movimento de uma maneira despretensiosa, como a gente tinha visto, como a gente tinha à nossa volta tantas mulheres que amam o oceano, que tinham experiências em oceano, das diferentes formas de experiência, e queriam fazer alguma coisa. Então, a gente se reuniu. Hoje somos mais de 2.000 mulheres em rede, trabalhando em diferentes frentes, das mais diferentes profissões, no Brasil e fora do Brasil já,
pelo oceano. Então, convido vocês, mulheres que têm essa afinidade, têm esse amor pelo oceano, a entrarem pelas redes sociais da Liga das Mulheres pelo Oceano e fazer o seu cadastro e passa a integrar essa rede muito interessante. E a gente tem atuado, principalmente na área da comunicação, com frentes importantes de alertar sobre o oceano. Então, a gente fala sobre mudança climática, a gente fala sobre exploração no oceano, tanto de sobrepesca quanto exploração de petróleo, mineral, né? Exploração mineral, e também a poluição plástica e a poluição por saneamento. A gente usa muito as redes sociais para o engajamento, por isso que eu trato disso como também uma frente de comunicação. E, mais uma vez, a nossa ideia é que a gente tem até um bordão que fala que chegou a hora de sermos protagonistas. Então, eu convido vocês a conhecerem a Liga das Mulheres pelo Oceano, é um movimento muito emocionante. E, finalmente, né, dentro dessa ODS 5, tem Mulheres na Conservação, que é um projeto que também começou o ano passado. Essa é a partir da percepção do João Marcos Rosa, fotógrafo, meu parceiro nesse projeto, que ele ia a campo, né, com essas grandes mulheres. Ele teve essa percepção de que os grandes projetos de conservação no Brasil estão em mãos femininas. Ele me procurou, a gente desenvolveu esse projeto, e o grande diferencial dele, além, primeiro, de fazer um jornalismo de qualidade e profundidade, que é algo cada vez mais difícil no Brasil, não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil é muito custoso, muito difícil, muito para você ter o espaço, né? Então, por si só, esse projeto já é um case de sucesso em termos de comunicação e audiência. Segundo, uma satisfação particular minha e do João, de poder ir a campo mesmo, por longos períodos, para poder acompanhar uma história só. Então, a gente vai a campo com cada uma delas e fica um tempo convivendo com elas para poder contar essas histórias. E o porquê da gente ter feito isso? Primeiro, como a percepção do João, né, de que esses grandes projetos de conservação estão na mão de mulheres aqui no Brasil. E segundo, a gente chega num número aqui, pelo menos no Brasil, de que o país é um dos que mais tem mulheres que assinam pesquisa científica. Porém, aí vem o papel da comunicação. A gente não vê isso na comunicação. E se a gente não vê isso na comunicação, como é que a gente vai ter jovens estudantes ou crianças ou meninas para terem essa percepção de inspiração, para se inspirarem no que elas querem ser? Então, a gente acabou vendo que esse projeto é um grande... A gente brinca com o João que é um nosso álbum de figurinhas que a gente está construindo para que meninas e jovens possam olhar e falar, eu quero ser que nem essa mulher. Então, a gente quer mudar essa percepção de que quem faz ciência de campo, né, no caso como elas, são só homens. A gente quer que fique no imaginário das pessoas que isso também é uma missão de pesquisadoras, né? Então, o projeto é muito baseado nesse sentimento, né? Bom, como eu falei para vocês sobre a força produtiva que move a ciência no Brasil, são com esses dados, né, que eu contei para vocês. A gente teve uma boa aceitação desde o início na National Geographic, onde a gente distribui essas reportagens e imagens. Na última edição no Brasil, publicada no Brasil em outubro, ainda conseguimos, que era um especial sobre a história das mulheres, uma história de conquistas, como se chamou aqui, foi uma edição mundial, em Portugal também teve um especial sobre isso, e a gente conseguiu colocar, então, 2 personagens do nosso projeto nessa edição, graças aí muito ao apoio também do editor Ronaldo Ribeiro. E aí, graças também ao editor do digital da National Geographic Brasil, Miguel Vilela, a gente conseguiu ter a parceria com a National Geographic para a distribuição de conteúdo. Mas, mais uma vez, essa aqui é a nossa conversa, é sobre como fazer essas pontes com a comunicação, né? Como transformar a ciência, usando a ponte da comunicação para que chegue para a sociedade. Então, nossa preocupação, quando a gente desenvolveu o projeto, era pensar em diferentes formas de distribuir isso. Como é que isso pode ser
gostoso de ser lido, de ser ouvido, de ser consumido por um número diferente de pessoas, de diferentes faixas etárias, diferentes experiências, que saia da academia. Então, a gente fez, né, essa parceria, são longas reportagens no site da National Geographic, com texto meu e as fotos do João. A gente fez uma parceria de distribuição de conteúdo com um site que tem uma audiência muito grande, que é o portal Ciclo Vivo. Então, a gente distribui um outro tipo de conteúdo de campo lá com o Ciclo Vivo. A gente tem uma websérie para os canais da Fundação Toyota do Brasil, que é muito importante eu fazer esse adendo, né? Como eu falei, é muito difícil produzir conteúdo jornalístico de qualidade e profundidade aqui no Brasil. Então, a partir desse ok da National Geographic, a gente teve uma conversa com a Fundação Toyota no Brasil, que mesmo sem entender muito bem como é que se daria isso eu falei para vocês, é meio pioneiro, é meio inédito, porque não existe isso de bancar um conteúdo sem ser no marketing, que seja exclusivamente de conteúdo, é muito difícil. E a Fundação topou. Então, a gente produz também uma websérie para a Fundação Toyota no Brasil, que tem uma audiência incrível. Isso vai para o Facebook, isso vai para o Instagram, e realmente a gente tem mais de 200, 300 mil views para cada episódio. É muita gente. A gente tem um podcast, Mulheres na Conservação, onde cada episódio conta a história dessas mulheres. Recentemente, eu tive a grata surpresa de saber que um grupo do Engajamundo, que é um grupo bem grande de jovens aqui que trabalham por biodiversidade, mudanças climáticas, estavam usando o podcast Mulheres na Conservação como um grupo de estudo. Cada episódio, eles passam semanas depurando o conteúdo do episódio e discutindo sobre formas de comunicação e conservação. Foi muito emocionante saber disso, que esse projeto está virando também case de estudo. Ele faz parte, vai virar a tese de um TCC agora, de um trabalho de conclusão de curso de uma faculdade também. E, finalmente, a gente tem uma dedicação muito grande para sites e redes sociais, exclusivos do Mulheres na Conservação, onde a gente distribui o resumo de todo esse conteúdo. O resultado não poderia ser mais maravilhoso. Em cerca de 9 meses de produção de conteúdo, a gente já atingiu, com toda essa distribuição em diferentes linguagens, mais de 17 milhões de pessoas. E isso é maravilhoso para a história dessas mulheres. Isso é maravilhoso de saber que tantas pessoas foram impactadas e inspiradas pela história dessas mulheres que trabalham com ciência pela conservação da fauna brasileira. E isso nos enche de orgulho de poder levar para um grande número de pessoas ciência, conhecimento, trabalho pela conservação brasileira. Essas são as nossas personagens da primeira temporada. A Patrícia Médici, que criou o maior banco de antas, de dados, né, sobre antas no mundo. A Neiva Guedes, que é uma referência mundial em psitacídeos, né, praticamente tirou a arara azul da iminência de extinção. Agora, né, ambas estão vivendo, e a Flávia Miranda, um desafio muito específico por conta do fogo no Pantanal. A Beatriz Padovani, que é uma das pioneiras da biologia da conservação marinha no Brasil, fala de paisagem marinha, ela junta conhecimento tradicional de pescadores com ciência. A Karen Stryer, que é norte-americana, mas ela desenvolve já há quase 40 anos no Brasil o estudo de longo prazo, o maior estudo de longo prazo sobre primatas em áreas neotropicais. Tudo que a gente sabe sobre os muriquis, os maiores macacos das Américas, através do método e pesquisa da Karen Stryer, e a Flávia Miranda, que é a grande referência no estudo de xenartras, que são as preguiças, tatus e tamanduás, que também é como eu coloquei na reportagem da National Geographic, ela é uma naturalista do século XXI, é daquelas mulheres que vai a campo e fica 10 anos. Recentemente, em 2017, publicou 7 novas espécies que ela conseguiu classificar. Então, realmente são mulheres admiráveis, e contar e falar sobre ciência e conservação através da história delas tem dado
muito certo. Eu não trouxe, então, teses, eu trouxe exemplos para vocês de como a gente pode tornar a comunicação algo acessível para todos, para a gente realmente construir e reafirmar uma sociedade mais informada, mais democrática, consequentemente, e com mais conhecimento, né, para todo mundo. Era isso que eu tinha para mostrar. Eu vou tentar sair daqui. Aqui. Obrigada. Obrigada, Paulina, por essa apresentação extremamente importante, representativa, incentivadora, né? Principalmente para mulheres. Muito obrigada por compartilhar com a gente tudo que está sendo feito nesse sentido, na área da pesquisa e em outras áreas também. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra para o Marcelo, né, que nos fará a visão já de um técnico do outro lado, que também gera informação. Pessoal, bom dia. Boa tarde aos colegas em Portugal, né? Queria agradecer aos professores Emiliano e a Liliane pelo convite, né? Poxa, é uma honra e um prazer extremo estar aqui com vocês, com as colegas, com a Débora e com a Paulina. Não tenho dúvida, vocês já inspiraram muita gente, vão inspirar ainda mais. Eu estou me sentindo já uma pessoa inspirada pelas suas duas apresentações maravilhosas, né? Bom, o tema que eu trouxe para vocês é um pouquinho da minha área, né? Então, é risco geológico. Vou trazer alguns exemplos aqui de bacias hidrográficas serranas. Só para confirmar, a tela apareceu já? Sim. Ótimo, obrigado. Bom, a Liliane já me apresentou, né? Eu sou geólogo de formação e hoje trabalho na seção de investigações, riscos e desastres naturais do IPT, né? A gente faz muita ciência dentro dessas áreas de atuação. E aqui vocês podem ver, né, que a gente trabalha muito fortemente na questão da gestão e análise de risco tanto natural como risco tecnológico, né? A gente faz um trabalho intenso de identificação de cenários de riscos cada vez mais deflagrados por eventos extremos, seja de chuva, seja de temperatura, né? De produção de sedimento, de água, né? A gente trabalha fortemente com mapeamento de áreas de risco. E aí eu trouxe alguns exemplos desse mapeamento, desse tipo de trabalho, né? Investigações de acidentes, porque é importante, né? É no acidente, infelizmente, que a gente aprende e tira lições, né? A gente tem participado muito ativamente nos atendimentos emergenciais, desde os pequenos portes até dos grandes acidentes, como a região serrana do Rio, Santa Catarina 2008, e os mais recentes aqui eu quero mostrar para vocês, né? E tem feito muita participação, capacitação de equipes, né? A gente tem diversos processos causadores de risco, né? Então, a nossa área lá trabalha muito fortemente com essa questão do risco geológico e com o risco hidrológico, né? Dentro do risco hidrológico, a gente tem esses movimentos de massa e as erosões, né? Hidrológico, cada vez mais as inundações e as enxurradas causando grandes danos e impactos às cidades, né? Não só as cidades, a área urbana, né? Como também na área rural. A gente atualmente está vivendo uma pandemia, né? E aí, a gente, só para destacar, né? A gente está dentro dessa classificação do risco biológico, né, onde entram as epidemias, as infestações e pragas. Enfim, para cada processo natural desse, existe metodologia, existe ciência, um conhecimento já bastante grande, né, para a gente poder antecipar vários tipos de problema, né. Bom, falando em acidente, em desastres, em áreas de risco, né, eu fiz uma lista aqui, pelo menos os últimos trabalhos, eu não vou exemplificar todos, né, mas aqui é mais para chamar a atenção que todo ano a gente tem um grande problema relacionado a risco geológico, risco geotécnico, risco hidrológico, né? Aí, envolvendo tanto essa parte natural como também a tecnológica. Então, vocês veem, desde 2008, né, eu fiz uma lista a partir de 2008, né? Praticamente todo ano a gente tem um grande problema, né? Então, eu destacaria aqui a Santa Catarina, 2008, Rio de Janeiro, 2011, né? O acidente no Alemoa, que foi um dos piores desastres relacionados a risco tecnológico aqui no país, né? E agora a gente está acompanhando um pouco, não esse incêndio tecnológico, né? Mas os incêndios que estão ocorrendo aí na Amazonas, Pantanal, né? E a dificuldade enorme de se trabalhar com essa questão do atendimento de emergência. Existe um desafio enorme para a gente poder combater esse tipo de processo de uma maneira rápida, né, e eficiente. Trouxe aqui um panorama do que foi a Operação Chuva de Verão do ano 18 e 19, né? Eu não tenho ainda atualizado 19 e 20, né? Mas aqui dá para ter uma ideia dos tipos e da natureza de problemas, de processos que são cadastrados no SIDEC, que é o Sistema da Defesa Civil do Estado de São Paulo, né?
Então, no verão de 18 e 19, a gente teve praticamente 149 municípios atingidos por algum tipo de problema, né? E nesses 149 municípios foram registradas 331 ocorrências. O que para nós causou bastante surpresa e, de certa forma, uma certa tristeza, né? Porque vocês olharam no gráfico aqui embaixo, né? Dessas 41 vítimas, né, que a gente teve nessas ocorrências, né? Uma boa parte delas, a maioria, foi por enchente ou inundação, né? Que não é um caso tão comum assim, né? Normalmente a gente tem as vítimas relacionadas aos deslizamentos ou desabamentos, né? Mas nesse verão, aí 18 e 19, a gente teve muita vítima relacionada a esse tipo de processo. Fazendo uma reflexão, com certeza, em algum momento, nós falhamos principalmente na questão da comunicação, né? A colega Paulina falou bem, né, nessa questão de transmissão do conhecimento, da comunicação, né? De você capacitar tanto os agentes técnicos como a população perante um evento como esse, né? Então, em algum momento, a gente não conseguiu melhorar a percepção das pessoas e da população, pois elas foram vítimas por esse processo, né? Bom, aqui são alguns dados, né, do PPDC. O PPDC aqui é o Plano Preventivo de Defesa Civil, né? Então, de 2002 até agora, né, Operação 18 e 19, esses são os números gerais de óbitos relacionados a deslizamento, né? Então, com o passar do tempo, né, a gente tem esses eventos extremos de chuva e cada vez mais a gente tem monitorado e percebido que eles têm se intensificado, né? E, por conseguinte, a gente tem esse número elevado de pessoas que são vítimas por esse tipo de processo natural, né? Bom, e o que a gente faz tecnicamente, como é que a gente usa a ciência, né, para tentar, de certa forma, conviver com o problema enquanto ele não é resolvido? Então, um dos trabalhos mais fortes lá do IPT é esse mapeamento ou a setorização de áreas de risco, né? Então, a gente já tem as áreas de risco identificadas nas cidades, né, tanto na área urbana como na área rural, e a gente usa uma metodologia para tentar identificar principalmente os setores de alto e muito alto risco, que são os prioritários para medidas estruturais e também para medidas não estruturais. A gente quer transformar situações como essa aqui na figura, na foto aqui embaixo, né, de problemas críticos, extremamente graves, né, com ocupações precárias, ocupando áreas muito suscetíveis, né, em áreas um pouquinho mais seguras, né, como essa, aqui um conjunto de edifícios, né, construídos de maneira mais segura, obras de engenharia, para que a população não sofra com esse tipo de processo geológico. Enquanto essas obras, ou essas medidas estruturais não ficam prontas, de certa forma a gente tem que conviver com o problema, né? E uma maneira de conviver são os planos preventivos de defesa civil. Então, constantemente a gente revê esses planos, para quê? Para que a gente possa antecipar os problemas e fazer a retirada das pessoas de maneira antecipada, de forma preventiva e temporária, né? E aí a gente trabalha com esses três critérios aqui, que é a previsão meteorológica, os índices pluviométricos, né, o acumulado de chuva, e principalmente vistorias de campos realizadas pela equipes de defesa civil. E para isso a gente tem um trabalho forte também de capacitação, né, dessas equipes técnicas e também de população, né? Isso em prefeitura, nas comunidades, né, em sala de aula, e a gente vai muito ao campo, né, para mostrar para as pessoas, para os agentes, o que são esses escorregamentos, o que são essas enxurradas, o que são esses movimentos de massa que causam tantos danos, né? Então, tem algumas imagens de capacitações em diversas áreas, né? E, infelizmente, apesar de todo o trabalho de mapeamento, de medidas estruturais sendo feitas, de relocações de moradores, a gente convive ainda muito com os desastres, né? Então, a gente tem feito muito atendimento às emergências, e aqui um exemplo de Mariporã, né, em apoio aos bombeiros, essa foto maior aqui de um grande escorregamento em Caraguatatuba agora, em 2017, né? Enfim, e usando as novas tecnologias, né? Aqui uma imagem dos drones, isso para tentar proteger tanto as equipes de segurança e de busca e resgate, né, como a própria população que vive nessas áreas com bastante problema, né? Aqui um exemplo do último atendimento, né? A Débora comentou, esse ano foi extremamente chuvoso aqui no litoral de São Paulo, né? Para vocês terem uma ideia, as chuvas acumuladas em Santos chegaram a 915, 920 milímetros no mês, né? Sendo que no comecinho, início de março, a gente tem um registro de chuvas da ordem de 200, 300 milímetros, né? Então, chegando a quase 1.200 milímetros acumulado em 30 dias. Está aqui um exemplo de um evento de escorregamento, né? Aqui uma cicatriz de escorregamento, e toda essa massa rompida, né? E tendo seu raio de alcance bastante intenso e atingindo uma população maior do que
elas apareciam nos mapas aí de risco, né? Vou trazer rapidamente alguns casos que envolvem bacias hidrográficas serranas, né, que com suas vertentes voltadas para o litoral, alguns casos clássicos, né, na tentativa de mostrar que existem problemas mais graves, inclusive, né? A gente se preocupa muito com a população, mas a gente tem uma série de infraestrutura que pode ser impactada por esses eventos. Então, aqui o clássico, né, 1967, Caraguatatuba, é um dos maiores movimentos de massa registrados no Brasil e no mundo, né, em termos de material removido das encostas e transportado em pouquíssimas horas, né, para a área de baixada, né. Pra vocês terem uma ideia, foram contabilizados 700 escorregamentos, né, com vários danos aqui, inclusive óbitos, né. Aqui uma imagem para mostrar cada pontinho escuro desse no mapa aqui da região de Caraguatatuba é um escorregamento cartografado, né? E eles tiveram dimensões diversas, né? Há uma foto aqui para mostrar que eles tiveram dimensões de altura, largura, profundidade maior do que normalmente a gente vê, se caracterizando como um evento extremo, né? E isso é possível acontecer novamente? Sem dúvida nenhuma, a gente tem todo o cenário ali das encostas ali da Serra do Mar, das escarpas, né? E uma série de infraestrutura e a área urbana sujeita ao impacto desses novos movimentos. Então, a gente tem uma unidade de tratamento de gás lá em Caraguatatuba, tem a própria rodovia e bairros que, na década de 1967, foram intensamente atingidos, né? Hoje praticamente ocupando uma área muito maior, né? E também as obras relacionadas às rodovias, as obras do contornos ali da região. Outro caso também marcante aqui em 94, aqui na Serra já de Cubatão, né? Então, aqui uma imagem aérea da bacia do Córrego das Pedras. E aqui embaixo, na porção de jusante, a gente tem uma refinaria, né? Que é a RPBC, a Refinaria Presidente Bernardes em Cubatão, que em 94, após chuvas intensas, né? Então, chuvas intensas nessa bacia hidrográfica, de certa forma, de pequenas dimensões, né? Provocaram dezenas de escorregamentos e fluxos de massa, o que a gente chama de debris flows, né? Atingindo a refinaria. Bom, a refinaria ficou, de certa forma, paralisada por 15, 17 dias para limpeza e recuperação de algumas estruturas, né? E somente essa paralisação provocou um dano aí de 42 milhões de dólares, né? Para mostrar um pouco do impacto também desse tipo de processo que às vezes é pouco desconhecido também, né? É outra forma de uma outra maneira, né, que a gente vê que são necessários é necessário levar para a mídia, né, os diferentes movimentos de massa que podem acontecer nesses cenários de risco aqui no nosso país, né. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, uma imagem aérea do Córrego das Pedras, o seu afluente principal ele chegou a ter, em alguns pontos, 80 metros de largura, depois da passagem dessa grande avalanche aí de pedra, pedregulho, bloco, e uma quantidade muito grande de árvores, né. Então, a produção de sedimento, né, em pouquíssimas horas, sendo lançada aqui para áreas de planície, né. Recentemente, aqui também na Serra do Mar, numa bacia um pouquinho mais a sul, né, que é a bacia do Córrego do Pilões, né. Reparem, uma bacia também de muito pequena dimensão, aqui 0,2 km², provocou também um acidente muito grave aqui no sistema Anchieta Imigrantes, né. E também, aquela mesma história, e uma coisa que dificultou para nós que trabalhamos com procedimentos de defesa civil, foi tentar antecipar e monitorar esse evento pluviométrico, né? Isso aqui é uma foto de mais ou menos 2h30 da tarde, né? As chuvas começaram por volta das 3h30, como a gente vai ver no gráfico, né? Então, essa aqui é uma foto de um sobrevoo que estava sendo feito na serra, ali na região do Mangue, né, de Cubatão. E mais ou menos às 3h30 a gente tem o início das chuvas, né? E às 5h40 já tinham acumulado de 182 milímetros de chuva, praticamente 2 horas de evento, né? Infelizmente, essas chuvas provocaram aqui alguns escorregamentos, né, no terço superior da serra, aqui na parte, né, de montante aqui da serra, né? Esses escorregamentos se transformaram num grande fluxo envolvendo também muita lama, material rochoso e árvores, né? E infelizmente atingiu aqui a pista da Rodovia dos Imigrantes, aqui na UTA 1011, né, o Imboque, provocando aqui alguns danos e, infelizmente, uma vítima fatal numa das rodovias que é uma das mais seguras do país, inclusive, né? Então, são aqueles problemas, os riscos, os processos ainda desconhecidos, né, ou não tão divulgados assim. No mesmo mês, no mesmo evento pluviométrico dessa corrida, né, desse fluxo intenso na refinaria, a gente teve um outro problema relacionado à geração de poucos escorregamentos aqui no alto da serra, né, e produção de um fluxo também intenso aqui de blocos e lama.
Bom, esse fluxo chegou a atingir a ETA Pilões, né, que é uma das principais áreas de captação e tratamento de água ali da Baixada, né? E eu vou mostrar apenas uma foto dessa área aqui, que é o reservatório para armazenar essa água tratada, né? Então, aqui o reservatório mapeado, né, identificado como uma infraestrutura em risco em 2002, e aqui uma imagem do reservatório sendo atingido por grandes blocos de rocha. O problema maior foi que a gente, de certa forma, sabia que o reservatório estava em risco, né? E a gente não se atentou que aqui embaixo, ó, aqui na verdade é um tanque de cloro que sobrou depois da passagem do fluxo, né? Mas outros cinco tanques de cloro foram arrastados pela enxurrada, né? E provocando aí uma série de danos, não só no Rio Pilões ali, como no Rio Cubatão. Esses eventos, como eu mostrei em Caraguá, né? Caraguá, mais ou menos 700, 750 cicatrizes. Esse evento voltou a ocorrer na Serra do Mar, em outra área, aqui numa área rural, região de Itaoca, né? Vale do Ribeira, e chuvas intensas provocaram uma série de escorregamentos, e numa das bacias, aqui a bacia do Rio Guardamão, a gente teve a geração de um fluxo de detritos, de um debris flow, né? Trouxe essa imagem porque, às vezes, o risco ele não está tão presente, ele não está tão próximo dessa infraestrutura, né? Às vezes, o material que é transportado aqui na forma de um fluxo intenso, uma avalanche, ele pode vir de longe. Então, aqui, as áreas atingidas nessa área rural aqui de Itaoca, elas estão mais ou menos a 3 quilômetros do ponto de origem desse fluxo. E esse aqui é mais ou menos o material que chegou na parte de planície, né? Infelizmente, 27 pessoas morreram aqui nessa área rural, né? Aqui é uma das áreas fortemente atingidas, e a gente estava fazendo aqui um trabalho de estudo para pensar na busca de corpos resultantes desse grande impacto, né? De certa forma, né, eu quis mostrar um outro viés aqui do risco geológico, não só esse risco geológico urbano, né, relacionado a moradias, né, a cidades, inclusive, mas essa questão do risco, esse potencial em atingir obras de grande importância para o país, né, obras de infraestrutura, né, como rodovias, portos, túneis, dutovias, polidutovias, né, enfim. A ideia era trazer um pouco esse aspecto para a discussão. E, desde já, agradeço novamente o convite. Obrigada, Marcelo, pela sua apresentação também. Então, a gente vê que realmente a capacidade de pesquisa, né, dos nossos órgãos, né, públicos, privados, né, como o IPT, por exemplo, e a capacidade de pesquisa de universidades, a capacidade de pesquisa como um todo brasileira, né, ela é muito alta, né, e eu sei que o IPT também realiza aquela ação junto a comunidades, junto às pessoas, né, que estão sujeitas, né, a esses riscos, na questão de orientá-las, informá-las, etc. E uma questão que a gente pode ver aqui dos 3 apresentadores, que foi muito legal, foram as palavras comunicação e informação. Isso é essencial para a população. E é que a gente pode ver, né, que os projetos aqui apresentados, né, grande parte deles é focado, e isso é muito importante, né, é focado nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, porque eles a gente está preparando, e isso é muito importante, preparando para ter um conhecimento científico e como atuar futuramente em suas comunidades. Mas uma pergunta que eu quero colocar para os 3 aqui, né, eu gostaria de começar com a Paulina, por favor, é que nesse momento de grande ação, de grandes informações, várias áreas de informações, vários canais, etc., e com a entrada de fake news, né, concorrendo, né, com as informações reais. E, principalmente, nós temos uma população adulta, né, que não passou por essa educação, por esses projetos, né, que nossos jovens, nossas crianças estão passando hoje. E essa população adulta, ela é muito mais suscetível a fake news e, ao mesmo tempo, ela é a tomadora de decisões por questões socioeconômicas, etc., né? Como vocês pensam, né? Então, vamos começar com a Paulina. Como vocês pensam em atingir essa população adulta que não tem tempo de estudar, não tem tempo, muitas vezes, de comunicar e fica dividida entre informações, né, diferentes, né? Por favor, Paulina.
Obrigada, Liliane. Eu vou complementar. Eu não sei se eu acho que existe uma divisão, no caso brasileiro, com relação à faixa etária e acesso a fake news, tá? Eu acho que as pessoas são igualmente suscetíveis a essa enorme carga, e o que eu acredito aqui, em parte, no Brasil, é o nível que a gente tem de entendimento, aonde acontece, qual que é a ferramenta mais usada no Brasil e para espalhar essas mentiras digitais. No caso brasileiro, é o WhatsApp. Não passa nem tanto pelo Facebook, onde você consegue fazer um tipo de monitoramento, uma depuração. A grande maioria são por grupos de WhatsApp, onde a gente não consegue ter nenhum tipo de controle, muito menos de monitoramento, e muito menos de conhecimento do volume que é e do impacto que é. E uma das grandes coisas que aqui no Brasil é por quê? Porque a gente tem um grande índice de analfabetismo funcional. Significa que as pessoas sabem ler, sabem escrever, mas elas não sabem interpretar. O WhatsApp, o que ele distribui? Ele distribui uma carga muito grande de vídeo, de áudio e de coisas do tipo. Quando você ouve uma voz, é a mesma coisa do rádio, você acredita nela. O poder do áudio é muito forte, porque é uma pessoa que está te contando uma história. Então, é um pouco mais complexo, não vou me colocar nisso muito profundamente, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar e um cuidado que a gente está descobrindo. Eu não tenho uma resposta totalmente, mas eu gosto de olhar nesse sentido, do impacto do áudio, do impacto da ferramenta que a gente tem, que no caso o WhatsApp, que é para espalhar conteúdo nesse sentido. Então, a forma que eu vejo como combater, como fazer a contra-informação com a informação correta, é um pouco como eu apresentei, transformando algo para as linguagens de rede social, para as linguagens onde está sendo consumida a informação, porque a gente não pode viver fora da realidade de que achar que jornal ainda é consumido, tudo está sendo consumido numa tela, 80% da comunicação é numa tela, num tablet, num telefone celular. As pessoas têm acesso de graça a aplicativos como Facebook, Instagram, para baixar no seu telefone, não precisa nem pagar dados para isso. Então, são ferramentas que estão disponíveis para a grande maioria da população. Então, eu vejo como comunicadora que a gente tem que se adaptar para essas linguagens, para a gente, digamos, brigar com as mesmas ferramentas, né? Só que com a informação correta. Essas coisas... É muito alto. É chocante o volume de informação e a forma como é colocada para que as pessoas acreditem que aquilo está certo. É muito grande. Então, só vejo essa solução, Marcelo. Não, perdão, eu só ia comentar que, infelizmente, isso acontece num período, em qualquer período, né? Inclusive nas emergências. Vou contar um caso rápido agora. A gente fez o atendimento do Guarujá, em fevereiro, março de 2020, e durante o atendimento, né, com equipes de busca e socorro e população ali na base de uma encosta, né, uma pessoa subiu com o drone e ele viu, na verdade, uma pequena mancha assim na serra, e ele começou a transmitir isso pelo Facebook, dizendo que a serra estava se partindo ao meio e que aquilo era uma fenda. Então, causou um pânico, assim, não só naquele ponto, né, do Guarujá, né, que é a Barreira do João Guarda, mas em outras localidades ali do Guarujá, inclusive até Santos, né? Por quê? Porque transmitiu uma informação que não era verdadeira, né, e provocando esse pânico. Então, e deu muito trabalho, porque eu tive que parar o meu serviço ali com o corpo de bombeiro e fazer um sobrevoo para mostrar para as pessoas que aquilo não era uma fenda, que não era, a serra não estava se abrindo, se partindo ao meio, né? Mas era aquela cicatriz de escorregamento que a gente comenta, né? Havia um pequeno escorregamento, ela manchou a serra, mas não tinha. Então, assim, infelizmente, até durante uma emergência, essas notícias elas são, de alguma forma, transmitidas, né? Ou intencionalmente ou por ignorância mesmo, né? No sentido de ignorar um processo, enfim, isso acontece. Débora, gostaria de comentar? Gostaria. Uma das coisas que, na realidade, assim, isso é extremamente preocupante, né, essa situação que nós estamos vivendo,
concordo, né, com o que foi comentado aqui. Dentro do programa SEMADEM Educação, o que a gente busca, que foi até o que a Paulina comentou, é a questão de um trabalho educativo e nessa parte de formar cientistas, entre aspas, mirins, né, nas escolas, aonde eles vão fazer essa investigação, buscar conhecimento, só que assim é um processo que é demorado. Então, formar para essa área de iniciação científica, de entendimento, né, do que vem dos meios de comunicação, é um processo longo e, com certeza, as escolas elas vão precisar trabalhar muito nesse caminho, né, de tentar entender o que está acontecendo nesse mundo, né, e que tipo de informação que é verdadeira. Acho que vale comentar agora nas eleições, que não sei se o pessoal de Portugal sabe, mas nós vamos ter eleições municipais aqui. E o Tribunal de Eleições aqui, né, a instituição que trabalha com as eleições, eles estão fazendo divulgações de como lidar com essa questão das fake news nas redes sociais. Só que aí que tá, foi o que a Paulina comentou. O WhatsApp aqui no Brasil é muito forte e chega no indivíduo, né? Dependendo dos canais de comunicação, não, só atingem alguns grupos sociais. Então, eu sei que assim, o nosso trabalho atualmente é na área de ensino, só que é um processo longo e é um trabalho em conjunto com a escola. E até depois gostaria que o Gramani, a hora que ele tiver uma oportunidade, comentar de um trabalho que eles fazem, que o IPT faz na Baixada Santista, que é uma gincana, e que é muito interessante, assim, é muito famosa. Eu sei que as escolas gostam demais desse trabalho. Então, depois, se você puder comentar. E aí, depois eu queria fazer uma pergunta para a Paulina, em relação à questão de comunicação de risco, mas aí depois eu faço para ela. Não, Débora, poxa, obrigado, bem lembrado, né? Porque a gente tem esse trabalho com a Defesa Civil de longo tempo já, né? Principalmente a Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo. E uma das mais antigas é da Baixada Santista, né? A doutora Regina Elza, uma vez apresentou para a gente uma ideia, na época da Olimpíada, inclusive, né? Falou, vamos fazer uma Olimpíada do Conhecimento em desastres naturais ou em defesa civil, né? Aí a gente lá do IPT topou a ideia e a gente montou essa Olimpíada, né, que é uma gincana com perguntas de falso e verdadeiro, forca. A gente faz um pequeno simulado de um acidente, de um atendimento, ou do que é um cenário de risco, né, para crianças de 8 a 12 anos, enfim, isso às vezes varia, né, de edição para edição, mas são crianças logo no início aí do fundamental, né? E é um trabalho muito legal. São 9 escolas da Baixada Santistas que chegam, na verdade, para a Olimpíada. E como é que elas chegam? Elas fazem, entre elas, na verdade, já uma pré-disputa ali, né? Para escolher os 3 alunos que vão representar as escolas, né? E para levar esse tema, né, que a gente considera muito importante, né? Você mostrou o mapa, né? E a quantidade de escolas próximas, ou até nos setores de risco, né? E eu acredito que muitas das crianças não sabem disso, elas não têm esse conhecimento ali próximo. E aí essa questão de trabalhar a percepção, de procedimento, inclusive de defesa civil, para você antecipar e salvar alguém, ela aparece nessas atividades educacionais, né? É o que a gente vê no projeto Educação do SEMADEM também, né? Levar o conhecimento que você antecipe, porque de alguma forma a gente tem que conviver com o problema. A gente tem uma série de municípios que possuem áreas de risco dos mais variados, né? De enxurrada, de escorregamento, dessas corridas de massa, né? As pessoas desconhecem a possibilidade de ter uma corrida de massa no ambiente serrano, né? Enfim, esse conhecimento tem que ser levado por essas formas, né? Por essas diferentes formas. É um trabalho muito bacana, eu sei que é muito famoso lá na Baixada. A gente se diverte muito, né? Porque tem um colega nosso que até comenta, né, que a Olimpíada é a cereja do bolo, né? Mas, na verdade, tem todo o bolo para ser. E esse bolo, na verdade, né? O Eduardo Macedo, ele falou, o bolo é essa parte, né? De levar as cartilhas,
né, de capacidade de treinar a criançada. E nesse bojo vem os professores e vem a família junto, né? Então, a gente acredita, tem essa expectativa que a gente tá levando conhecimento, e esse conhecimento, Vini, pode salvar. Como você falou do prefeito, né, que saiu com o carro de som, e no fundo as pessoas não acreditaram porque isso é o comportamento, né, da nossa população. E isso não é nenhuma crítica, é uma história, né? Então, a gente nem vou falar do suíço, dos japoneses, com relação ao comportamento frente a desastres, né? A nossa população é assim, mas a gente vê que aos poucos está sendo mudado por programas como vocês fazem, né? Que estão inspirando as pessoas, né? Uma questão, acho que importante, é que eu acho que a Paulina caiu, né? É a questão da comunicação de risco, do respeito e, na realidade, assim, do entendimento, do respeito que as pessoas têm em relação às informações que vêm das instituições federais, estaduais, municipais. Um exemplo foi esse que eu citei. Mas, por exemplo, agora na pandemia, né, o quanto está sendo complicada essa comunicação de risco nas três esferas, né? Como, não sei o que vocês acham, mas aparentemente não há um diálogo entre a esfera federal, estadual e municipal na questão da pandemia. Principalmente no começo, as pessoas ficaram extremamente inseguras, né? Então, a questão da comunicação de risco, de como as instituições públicas elas lidam com isso, é um grande desafio. Eu sei que para o CEMADEM, para o IPT, né, e para N outras instituições que trabalham no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, nessa área dos desastres naturais, a falta de confiabilidade, não na instituição, mas eu acho que de como está sendo passado, né? Então, tem instituições que a população, que as pessoas acreditam mais, outras menos, e eu sei que no caso da pandemia em especial, durante um período aí foi muito complicado, tanto que a gente mudou de ministro não sei quantas vezes da saúde, e o confronto entre federação, estado e municípios ainda está sendo complicado, né? Não sei o que vocês acham disso, e isso reflete também na questão da prevenção das pessoas, né? De como elas recebem isso. Não sei se você quer comentar. É verdade, Débora. Eu gostaria de comentar assim, o que você falou, porque a questão, né, da importância, né, da comunicação e da divulgação científica, né, com a comunidade é inegável. Mas até pouco tempo ela vinha sendo feita, né, via a pessoas, né, da comunicação, jornalistas e tal. Então, geralmente os jornalistas se comunicavam com os pesquisadores e passavam a informação para a população. Ou os pesquisadores atuavam diretamente junto às políticas públicas, às prefeituras, ao Estado, né, ao governo do Estado, para muitas vezes, grande parte, não só prevenir, mas grande parte era para remediar, né? E o pesquisador acabou, vamos dizer assim, a linguagem do pesquisador, da pesquisa, acabou ficando um pouco desconhecida pela comunidade. E eu acredito que todas essas ações que estão sendo feitas, né, para incentivar a sociedade a ter o conhecimento da linguagem científica para adquirir a informação, para utilizar na sua comunidade, é essencial, é importante. E eu acredito assim, estamos atrasados em relação aos outros países? Podemos estar, mas não podemos deixar de fazer. Por isso que eu agradeço muito a apresentação que vocês fizeram aqui, é muito exemplar, é muito incentivadora para os nossos participantes, né, para que eles possam também se reconhecer e começar também a atuar, né,
nessas frentes ou em diversas outras frentes, né? É verdade. Isso é importante, né, Lili? Porque quando a gente fala em comunicação, a gente às vezes brinca, né, com o geologuês, né? Então, tem um trabalho enorme nosso, dos pesquisadores, em tentar traduzir muitos termos técnicos, científicos, né, para uma determinada parte da população, para os agentes técnicos, né, porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido usar um linguajar difícil, né? Então, por isso que hoje a gente tem... Eu gosto muito dessas redes sociais, né, porque a gente tem a possibilidade, né, de chegar a mais pessoas. No caso da pandemia, realmente, eu trabalho com os grandes acidentes, com os grandes desastres, né? Mas relacionado à questão biológica e biológica. Né? Para mim, e pelo que eu assisto, a pandemia ou o coronavírus é uma certa novidade. Assim. Então, o que eu me sinto inseguro? Porque a gente vê que tem esse desconhecimento do próprio agente aí ameaçador, né, da sociedade, e além do desconhecimento e essa busca pelo conhecimento, essa disputa, né, ou política ou científica, que por um lado às vezes é bom, mas tem um lado muito cruel às vezes, né, porque a gente fica assistindo os embates e no fundo a decisão é nossa, né, de sair ou não de casa, de usar uma máscara ou não, se proteger, trabalhar com a prevenção, né. É o que a gente chama até de medidas estruturais, né? Isso vale para movimentos em massa, mas vale para a pandemia, né? Uma máscara, um face shield, são medidas estruturais, são barreiras, né? E as não estruturais são aquelas de prevenção, né? O distanciamento, enfim. Então, relacionado ao corona, me parece tudo muito novo e pegou, de certa forma, uma liderança, não todos, evidentemente, né? Mas de uma certa forma despreparada, né? Até para transmitir esse tipo de informação. Numa determinada época, o IPT tentou, mas não deu muito certo, fazer um curso, né, para jornalistas, inclusive, né? Porque realmente o jornalista ele é um dos primeiros a chegar numa área do acidente, né, e já começa a transmitir essa informação, e muitas vezes pode ser também, de novo, gerador de pânico. Né? Me lembro um caso da região serrana do Rio, onde a jornalista estava ali entrevistando um morador, ela escutou um barulho, e ela, de repente, fala: a barragem rompeu. E é uma correria pela cidade. E depois a gente foi olhar essa área, essa região, não tinha barragem, né? Não tinha o problema. Então, enfim, a comunicação sempre é um desafio, né? E essa integração nossa entre pesquisadores é muito importante. Né? Posso aproveitar esse gancho que a gente está falando de comunicação e convidá-los, né? Convidar quem está nos assistindo a participar da campanha do CEMADEM Educação, que é uma campanha de campanhas, ela vai agora até 31 de outubro, então dá tempo ainda de vocês participarem. Grupo aí, de repente, das universidades, infelizmente, a gente só não poderia... A gente pode até receber o pessoal do pessoal de Portugal, mas vocês não podem participar dos prêmios, que a gente vai estar fazendo a doação de pluviômetro semiautomático e de kits educativos nessa área de redução de riscos de desastres. E a ideia é que se produzam campanhas, que a gente está justamente nesse tema, né, de comunicação, de informar a sua comunidade sobre a questão da pandemia ou sobre algum outro risco de desastre que a comunidade está envolvida, né? Levando. Então, aí o que é super importante, o que a Liliane comentou com a gente, é a gente fazer uma boa pesquisa, né, em fontes seguras, fontes científicas de qualidade, em blogs, em sites, também de qualidade, como a Paulina comentou com a gente, né? E produzir informações e sugestões de ação de prevenção. Então, não sei se dá tempo ainda de eu passar o vídeo, de eu tentar passar o vídeo para vocês, o que vocês acham aí, o pessoal da organização. É um vídeo rapidinho, de 3 minutos e pouco. O tema dessa campanha é desastres, desastres, desastres. O que nós podemos fazer? E o que a educação pode fazer
né, para nos ajudar nisso. Ótimo, muito bom esse tema, viu? Então... Pode passar sim, Débora, pode passar. Posso? Então vamos lá, vamos tentar. Depois eu conto um caos, viu, de um abrigo lá em Santa Catarina, para lembrar de comunicação. Ah, se você quiser contar? Não, eu comentei enquanto você vai abrindo, para não esquecer. Pode contar. Não, aí pode abrir o vídeo, vai começar eu paro. Na verdade, era assim, a gente tinha um abrigo em Santa Catarina, lá nos acidentes de 2008, e as pessoas não queriam sair do abrigo. Estava difícil convencê-las que ali é uma área muito perigosa, né? Eles poderiam ser atingidos por um escorregamento. E a gente ficou horas ali, 1h30, tentando conversar, fazendo uns desenhos. Aí um piloto do Águia, de Minas Gerais, deu uma ideia, falou, Gramani, escolhe 2 representantes da comunidade, vamos levar eles a fazer um voo. E a gente mostra para eles, de fato, eles vão poder enxergar o que de fato está ocorrendo na encosta. Então a gente colocou 2 moradores do Águia, fez um voo, e do Águia a gente explicou. E assim que a gente desceu do helicóptero, os 2 foram para a comunidade e, assim, 10 minutos, todo mundo indo embora. Então, a gente tem que buscar recursos diferentes para tentar convencer as pessoas. E realmente, estava transformando uma área muito perigosa. Então. Obrigado, né, pelo espaço. Imagina. Muito bom. É isso aí. A gente tem que buscar alternativas, né, formas ali de chegar da informação, tocar a população, né? E olha, o convite está aí para vocês participarem da campanha e pensarem como atingir aí a comunidade de vocês com essas informações aí de prevenção. Vou tentar passar, Pascoia. Desastres causam grave interrupção na rotina com perdas inimagináveis. Denunciam nossos modos de vida insustentáveis. Desastres se somam. Enquanto a gente enfrenta uma pandemia de coronavírus, acontecem outros desastres, inundações, mais deslizamento de terra, mais secas severas, mais epidemia de dengue. Os desastres podem se multiplicar. O desmatamento, as queimadas e os incêndios na Amazônia destroem a floresta e os nossos bens, poluem o ar e deixam as pessoas mais vulneráveis, inclusive a pandemias. E as mudanças climáticas potencializam o impacto dos desastres naturais, embora sejam menos perceptíveis e pareçam distantes. Nós não temos que esperar muito tempo. Todos os veranos temos desastres naturais, mortes. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Desastres, desastres, desastres. O que podemos fazer? E a educação? O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, convida as escolas, as defesas civis, as universidades e os agentes de saúde da família que atuam nas comunidades escolares para participarem da campanha Aprender para Prevenir 2020. A missão dos participantes será criar uma campanha de educação que informe e mobilize a sua comunidade para se prevenir dos riscos de desastres. Cada equipe, para realizar sua campanha, deve utilizar recursos tecnológicos e redes sociais para falar da pandemia e de um outro desastre que ocorre em sua região. Fiquem ligados nas fontes de pesquisa. Utilizem informações confiáveis, dados científicos e de fontes oficiais. Fujam das fake news. Fazer ciência é ter um olhar crítico e atento, e incluir saberes da comunidade, de povos tradicionais e indígenas, ajuda a alcançar diferentes visões. Vamos potencializar modos de vida sustentáveis e criar essa consciência, essa percepção de que desastres naturais vieram para ficar. Vamos multiplicar ações de educação em redução de risco de desastre. Vamos somar esforços para cuidar das nossas comunidades. Documentem sua campanha em um vídeo de até 3 minutos. Vale a criatividade.
Mais informações no site da campanha Aprender para Prevenir 2020. Inscrições até 30 de outubro. Os vídeos das campanhas mais visualizados e compartilhados serão premiados. Nossa, Débora, muito bom, hein? Muito bom. Parabéns, Débora. Parabéns. Muito bom, vamos ter É um equipe. trabalho aí de equipe, nossa, um grupo grande envolvido aí nesse projeto, né, com apoio da direção do CEMADEM, de todos, né, de instituições como a do Gramani, do IPT, que sempre está junto com a gente. Então, e outros parceiros aí são bem-vindos. Muito bom. Legal, é Débora. A quinta campanha, né? Quinta campanha, isso, Ótimo. quinta campanha. Pessoal, eu vou mostrar agora um vídeo também que a Paulina mandou, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Sentindo falta aqui da Paulina. Espera só um pouquinho. Vocês conseguem ver? Oi, Lili, a gente só não está recebendo o áudio dele. E agora ficou oculto o vídeo. Isso, voltou, mas ainda está sem áudio para a gente. Não, a gente ocultou de novo o vídeo. Espera só um pouquinho. A gente está vendo a sua tela inteira. Então, deixa eu compartilhar uma janela, peraí. Isso, por favor. Ô, Lili, enquanto você compartilha, deixa eu só comentar uma coisa rápida também. Pode ir compartilhando. Uhum. É que o IPT também tem no YouTube 3 vídeos relacionados a áreas de risco. Então, colocar uma busca IPT áreas de risco, aparece um vídeo. Tem o que a Débora lembrou para a gente, a Olimpíadas do Conhecimento IPT, também vai mostrar um pouquinho desse nosso projeto, né? E tem um trabalho grande que a gente fez em Mauá, também, colocando IPT áreas de risco, vai aparecer lá. Tá. No YouTube. Se depois você quiser compartilhar, ok? Veja agora se eu posso desligar minha câmera, né? Não, Lili, não tá vindo. Tá a área a janela inteira do navegador. Isso, agora veio. Isso. Consegue ampliar ele? Ele não tá vindo o som de novo. Será que não é o som da Liliane que precisa estar aberto? Acho que precisa estar aberto, Lili. Aqui meu som tem que ficar aberto? Acho que sim. Eu deixei o meu aberto para fazer Tá. a transmissão, acho que sim. Vamos Veja agora se vai. Eu vou tirar o headphone, talvez seja isso, não sei. Não, tá vindo mudo, Será que não é o próprio vídeo ali que precisa aumentar o som? Eu vou compartilhar o link, de toda forma, lá nos comentários, então, nos comentários aí da transmissão do YouTube. Você quer tentar fazer, Paulina? Porque a Débora conseguiu, às vezes está dando só algum problema lá na conexão da Liliane. Eu vou tentar colocar aqui direto do que eu tenho, então, no meu... Isso, às vezes assim fica mais fácil do que ligar do YouTube e tal. Obrigado. Vou colocar só
não é o mesmo, que o mesmo vocês podem encontrar pelo próprio YouTube do projeto. Vamos ver se eu consigo transmitir isso. Vocês estão vendo? Estão vendo? Foi, está carregando. Está carregando aqui para mim também. O Paulo, é do YouTube? Ele também está com áudio bem baixo. Ele até está vindo, mas está bem baixo o áudio. Se quiser comentar, eu vi também. Eu vou comentando, então. São depoimentos que foram coletados durante esse trabalho de campo com elas. São frases muito inspiracionais delas. Essa é a Beatriz Padovani. E aí até aproveito e respondo, né? Teve uma pergunta direcionada sobre por que escolher sobre especificamente gênero para esse projeto. E retomando um pouco do que eu tinha falado, a gente tem no Brasil, a produção científica é meio a meio. É metade assinado por mulheres e a outra metade assinado por homens. Mas no imaginário ainda das pessoas, quando você fala de cientista de campo, fazendo, por exemplo, o que vocês estão vendo agora, essas mulheres que ficam um ano, todos os dias, indo para a mata, 12 horas, captando e recolhendo informações, indo de canoa por, sei lá, anos, vivendo em tribos e indígenas, né, aldeias indígenas para fazer coleta de informações de campo. Enfim, são tipos de atuação que você não imagina uma mulher fazendo. Então, acredito que dentro da comunicação a gente tem essa responsabilidade. Se é metade, né? Se a questão da igualdade de gênero é justamente equilibrar isso, a comunicação tem que ver isso. Se é são metade o número de mulheres que produzem ciência nesse país, tem que ser isso espalhado também na comunicação. A gente tem que ter o mesmo espaço para mulheres cientistas falarem, né? Então, acho que um dos grandes motes da comunicação desse projeto é justamente com esse objetivo, de igualar o espaço que é dado para as mulheres pesquisadoras. No YouTube, vocês podem buscar por Mulheres na Conservação e tem todos os episódios da websérie, inclusive esse resumo com um áudio que é muito legal, muito impactante para vocês verem os depoimentos. Bom, pessoal, eu agradeço todas as falas aqui, realmente foram bastante informativas, eu mesma aprendi muita coisa aqui, né? Eu lido pouco com a comunicação, com a informação, estou aprendendo pouco a pouco, né? Eu acho que até os pesquisadores deveriam ter mais, né, sobre isso nas suas graduações, né? Super importante. E aí eu queria, né, já estamos chegando ao final da apresentação, uma pena, né, porque tinha muito mais coisa que a gente podia perguntar e conhecer, mas eu queria que cada um de vocês desse uma palavra final, né, finalizando essa mesa, né, e depois a gente finaliza com o Emiliano. Por favor. Paulina, se quiser começar. Joia, obrigada. Eu queria agradecer imensamente. Tem sido muito prazeroso cada vez mais participar dentro, né, da academia e dentro do conhecimento, levando mensagens sobre comunicação e a importância. Acho que a gente está vivendo, foi falado um pouco sobre isso, a gente está vivendo um momento muito especial, muito desafiador, com muitas falsas informações sendo propagadas. Então, é um momento que eu acho que é de união. É um momento onde a gente tem que se unir, buscar frentes de trabalho, buscar frentes de informação, frentes de descobrimento, para a gente poder caminhar juntos pela conservação. A gente está vivendo num momento que foi colocado justamente por uma sociedade de consumo. Então, a gente tem que trazer essas soluções, elas têm que ser feitas agora. E, para isso, a gente só vai conseguir se a gente se unir.
quem produz conhecimento, com quem distribui conhecimento, e assim a gente criar realmente uma legião de pessoas que estão trabalhando por um planeta melhor que tem que ser construído a partir de agora. Eu não estou falando assim algo muito, sabe, só motivacional. É urgente, é uma saúde, é a nossa saúde, é a saúde do planeta, está tudo conectado. Se a gente não fizer e contribuir de forma forte, enfática para a sociedade dessas conexões, realmente o nosso futuro vai ser realmente muito perigoso, tá? Já está perigoso, né? Com mudança climática, com epidemias e pandemias. Então, é isso, a gente tem que se unir para que as pessoas se reconectem urgentemente com a natureza e que aconteça, então, a conservação de verdade. Queria agradecer imensamente pela oportunidade. Obrigada, Paulina. Por favor, Débora, poderia nos dar umas últimas palavras? Eu também gostaria de agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês, de participar, nossa, com profissionais, né, tão dedicados, tão especiais, tão generosos, né, conosco e com a sociedade, e comentar com vocês, pesquisadores, da possibilidade de também trabalhar na linha de pesquisação, pesquisa participante, onde a gente tem uma relação mais intrínseca com a comunidade nos processos de pesquisa, e também não esquecer de um detalhe, que eu tenho certeza que vocês não esquecem, mas sempre vale a pena lembrar, depois de compartilhar com a comunidade os conhecimentos que vocês adquiriram e elaboraram a partir de técnicas e do conhecimento científico. Então, dar o retorno para a comunidade das pesquisas realizadas são muito importantes, né? Então, mais uma vez aqui, a equipe do CEMADEM Educação está à disposição, fica o convite para participarem da campanha e nos ajudarem a divulgar a campanha. E, por favor, participem das nossas redes sociais, aí, para vocês ficarem mais perto da gente. Um abraço aí a todos e a todas. Obrigada, Débora. E agora vamos escutar o Marcelo, por favor, Marcelo. Bom, Liliane, Emiliano, gratidão aí pelo convite, dizer que foi uma manhã muito proveitosa e prazerosa ouvir a Débora, a Paulina, sobre assuntos, né, e mensagens tão importantes, né, a gente vem tentando transmitir essas mensagens cada vez mais, né, de integração, de união, como a Paulina falou, né, desse compartilhamento de informações, do conhecimento, que a Débora também bem pontuou, né, diria que não é esse momento só, é para sempre, já está atrasado nessa questão de integrar essas equipes, principalmente no nosso país, né, que é tão atrasado que ele é ainda, né, mas a gente, de certa forma, vai superar isso. Então, queria agradecer a todos, e colocar à disposição sempre, né, e parabenizar todo o trabalho aí que a Débora, a Raquel, a equipe do CEMADEM tem feito, né, porque essa parte da educação é um foco, né, importantíssimo, né, para a gente mudar esse caminho aqui do país, inclusive, né? Muito importante isso. Obrigado a todos, uma ótima semana e mais uma vez, gratidão aí por tudo. Agradeço também aos participantes, agradeço também por cada projeto e cada ação que vocês têm feito nos órgãos que vocês trabalham e nos projetos que vocês trabalham. A educação é simplesmente fundamental. Agradeço por vocês estarem empoderando essas pessoas, esses alunos, a fala científica, né, para que eles entendam a gente também, né, e possam entender tudo o que está acontecendo, e possam também aprender a pensar sobre essas questões, não ter medo de dar um passo para trás na programação, né, antes de sair por aí agindo, né, só pensando na parte econômica. Acho fundamental, parabéns a vocês, e agradeço muito a participação e a contribuição que vocês trouxeram hoje a esse tema, a essa mesa. E passo a palavra agora ao Emiliano para finalizar. Oi, pessoal, muito obrigado. Eu acho que o que mais é engrandecedor, né, em ter um encontro, em participar, né, do encontro
desse tipo, a gente conhecer novas pessoas que podem acrescentar tanto assim na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de interagir com o mundo. Então, tem sido assim, o segundo dia sendo encerrado também de maneira muito, muito feliz e muito engrandecedora. Acredito que todos que acompanharam, né, pelo YouTube puderam também ter esse sentimento também. Então, muito obrigado a vocês, obrigado a Paulina, que teve alguns problemas, né, de final e mesmo assim retornou para responder as perguntas. Então, muito obrigado, né, por disporem aí do tempo e também de participar dessa integração. Agradecer a todos que estiveram, né, acompanhando a transmissão pelo YouTube. Amanhã a gente continua, então, né, então estamos de volta no mesmo horário, né, às 10 da manhã aqui do Brasil, às 14 horas de Portugal, e vamos dar continuidade, então, a mais um dia de apresentação das mesas redondas. Somente para lembrar, então, antes de encerrar, convidando a todas e todos aí para prestigiar os trabalhos, né, que estão no formato de vídeo lá no site do evento, né, santos20.redebrasport.org, e então a gente vai fechando por hoje e nos encontramos amanhã. Muito obrigado a todas e todos, fiquem bem, até mais.